guerra pela paz, famílias santificadas pela graça de Deus. Ano novo, mas velhos problemas. Ano novo, velhos problemas. Talvez você, já desde a virada do ano, esteja pensando: o que eu posso esperar do futuro se a minha casa não está bem, se a minha casa não está em ordem? Os conflitos são constantes em minha família. Alguém pode pensar e dizer: como realmente, então, eu posso mudar? Afinal de contas, eu e você sabemos muito bem que não é porque virou de 2021 para 2022 que a vida muda, não é? Nós somos as mesmas pessoas, vivendo os mesmos dilemas, dentro da mesma realidade. E ainda que saibamos que, sim, mudamos, o ser humano muda, ainda que saibamos que as circunstâncias ao nosso redor também mudam e são transformadas, de fato, não existe tanta diferença entre o 11h59 do dia 31 de dezembro e o primeiro minuto do dia 1º de janeiro, não é verdade? Será que a minha família tem solução? E alguém talvez possa pensar já à beira do desespero. Será que tem solução? Podemos um dia viver realmente em paz? O que eu quero apresentar para os irmãos nessa noite, e na verdade nós vamos falar de Sofonias também no domingo, tanto pela manhã quanto à noite, é que de fato o Senhor está preocupado com as nossas famílias. Ele quer promover mudanças nas nossas casas e nos nossos lares, e o livro de Sofonias tem muito a nos ensinar sobre isso. E eu espero que você consiga, juntamente comigo, aprender e ser desafiado pela palavra do Senhor. Sofonias é um daqueles livrinhos que vai funcionar aqui em nome de Jesus. Isso, um daqueles livrinhos esquecidos. Um livrinho esquecido, porém com uma mensagem muito atual. O título e o autor do livro, Sofonias. Seria Sofonias, ou quem seria Sofonias? Sofonias 1, primeiro versículo do livro, nós lemos: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Que Ezequias é esse? Aquele rei lá, é esse mesmo, um rei de Judá, um homem que reinou em Judá alguns anos antes. Então, Sofonias, ele é um príncipe, ele é da família real, ele tem sangue azul, sangue nobre, não é verdade? Com certeza, ele não é um descendente direto, ou melhor, um herdeiro direto do trono, mas ele é um descendente direto de um rei da linhagem de Davi, um rei sobre Judá, um rei em Jerusalém. Por isso, então, Ezequias, melhor do que ninguém, ele podia compreender as circunstâncias, tanto do governo quanto do povo de Judá nos seus dias. É interessante a gente perceber que o nome Sofonias é bem diferente, o hebraico ele é diferente de como ficou em português, né? Em hebraico seria alguma coisa na linha de Zefanaia, né? E a gente, o tradutor aí, ele colocou com O, né? Sofonias, né? No hebraico seria mais um E. Tanto que, quando traduz para o inglês e tal, é Zefanaia também, né? Com Z e E. Inclusive, eu conheço um pastor das antigas que se chama Zefanias, não é? Um irmão muito querido, inclusive, com Z e E. Mas na nossa Bíblia está Sofonias, não é? A palavra Sofonias, ou Zefanaia em hebraico, tem como significado a ideia de que Deus cobre, ou que Deus protege. Na verdade, o Senhor, né? Yahvé protege, Jeová protege. Talvez o nome de Sofonias tenha sido dado por conta de que Sofonias, ele nasceu num período terrível da história de Judá, durante o reinado de um homem chamado Manassés, o rei mais perverso que reinou sobre Jerusalém.
Manassés, ele teve um reinado muito longo, contudo, um reinado no qual tanto o povo contra a liderança de Judá se afastaram de uma forma terrível da aliança de Deus. Praticaram todo tipo de idolatria e imoralidade, inclusive os próprios fiéis ao Senhor eram perseguidos, quando na verdade eles é quem estavam com a razão. Manassés realmente foi o pior rei que Judá teve. E Zefanias, ele nasceu enquanto ainda reinava, muito provavelmente, assim nós entendemos, enquanto ainda reinava Manassés. Em que ocasião ele escreveu? Qual era o ambiente no qual ele escreveu as suas palavras? O final do verso 1 diz: durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então ele nos ajuda a saber quando escreveu. Ele escreveu enquanto o rei em Judá era Josias. Você vai se lembrar da história de Josias. Josias foi aquele rei que assumiu o trono de Judá ainda bem menino, uma criança ainda. Ele assumiu o trono de Judá e, num dado momento do seu reinado, ele promoveu uma transformação, um reavivamento, uma reforma religiosa. Isso aconteceu no ano 622 antes de Cristo. Então, para você entender aí com números, Josias reinou entre 640 e 609 antes de Cristo. A gente nunca pode esquecer que quando é antes de Cristo, a gente conta de trás para frente, né, irmãos? Então, ele começou no ano 640 e terminou no ano 609 antes de Cristo. Um reinado de quase 31 anos. 30 anos e uns meses. Em 622, ou seja, 18 anos depois de assumir o trono, mais ou menos, Josias promoveu uma reforma religiosa. E envolvida nessa reforma religiosa está a redescoberta do livro da lei. Não é verdade? Você vai se lembrar ali em 2 Reis 22 e 23, que o livro da lei é redescoberto. Ele é descoberto nas ruínas do templo. O templo estava abandonado, estava esquecido. E na tentativa de retornar a adoração ao Senhor, se descobre a lei é lida, ela é ensinada ao povo, e o povo então é desafiado a se voltar ao Senhor, voltar para o Senhor. No ano 612 acontece um fato histórico muito importante, não dentro de Judá, ou na terra do povo de Deus, mas em outro lugar. Na cidade que havia sido a cidade mais importante do mundo durante muitos anos, a cidade de Nínive, que é uma cidade que você conhece bem. Você vai se lembrar, por exemplo, que Jonas, aquele cara da baleia, o pessoal fala assim, né? O cara da baleia, o cara que foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, ele foi a Nínive pregar. Você lembra disso? Então, só que isso aconteceu antes. Jonas é antes de Sofonias, tá bom? Bem antes até. A gente está falando aí de cento e pouquinhos anos antes. Foi quando Jonas foi a Nínive. No ano 612, Nínive é destruída. A cidade é destruída. Aí você fala, por que a cidade de Nínive foi destruída? A cidade de Nínive foi destruída porque surgiu um outro império. Qual é o nome desse outro império? Nós costumamos ler na Bíblia o nome de babilônios, ou caldeus, não é? A historiografia prefere o nome de Império Neobabilônico, o segundo Império Babilônico, porque o primeiro aconteceu lá no ano 2000 e tantos antes de Cristo. Esse de Nabucodonosor, de Daniel na cova dos leões, esse Império Babilônico que a gente está mais acostumado a ouvir falar, do exílio babilônico de Judá, ele é o segundo Império Babilônico. E o segundo Império Babilônico, cujo grande nome foi Nabucodonosor, destruiu a cidade de Nínive no ano 612 a.C. O livro de Sofonias descreve a nação de Judá como uma nação longe de Deus, uma nação infiel, alvo do juízo de Deus. Deus vai vir e castigar essa nação. Deus vai vir e vai punir
o seu próprio povo. Por quê? Porque ele está longe da aliança, está longe da vida que Deus havia planejado para eles. Por isso, então, a gente pode inferir que Sofonias foi escrito em algum lugar entre o ano 622 e o ano 612. Por quê? Porque no ano 622, as reformas de Josias começam. E no livro de Sofonias, mais especificamente, no capítulo 1, verso 4, nós encontramos um indicativo de que a maioria dos templos e dos santuários a Baal já haviam sido destruídos, mas ainda havia alguns funcionando. Santuários a deuses pagãos, ao deus Baal. Isso nós encontramos no livro de Sofonias, Sofonias 1:4. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Sofonias profetiza, prevê a destruição da cidade de Nínive. Isso vai estar presente ali no capítulo 2, a partir do verso 13. Então, se ele ainda está prevendo que Nínive vai ser destruída, é porque ela ainda não foi destruída. Então, é antes de 612. Entenderam o raciocínio? Afinal de contas, não está escrito em lugar nenhum aqui. Sofonias escreveu no dia 5 de janeiro de... Não está escrito assim, né, irmãos? Então, a gente tem que fazer essas contas para localizar. Por que isso é importante? Porque Josias termina de reinar no ano 609. E a partir do ano 605, ou seja, apenas 4 anos depois de Josias deixar o reino, terminar o reinado de Josias, que foi um rei bom, um rei que fez muitas coisas boas em prol do povo e da religião, o povo de Judá começou a ser sistematicamente oprimido pelos babilônios. E isso culminou naquilo que nós chamamos de exílio babilônico. E o exílio babilônico é o evento mais catastrófico da história do reinado de Judá. Na verdade, é o evento mais catastrófico desde o Reino Unido, desde Saul. Não tem evento pior do que esse na história do povo de Deus. A gente vê em vários salmos como eles se sentiam doídos por não estar na sua terra, não é verdade? Como eles se sentiam amargurados, como eles se sentiam humilhados. As histórias, os relatos sobre o momento em que Jerusalém foi sitiada pelos babilônios são terríveis, envolvem fome, miséria, matança, muito sofrimento, muita dor, muita dor. Qual é o grande tema do livro de Sofonias? O dia do Senhor. Esse é o tema do livro. Isso é muito nítido, porque você vai perceber que a partir do verso 7 do capítulo 1, repete-se diversas vezes a expressão o dia do Senhor, ou naquele dia. Diversas vezes. Muitas e muitas vezes. Quando você percebe, por exemplo, ou volta ao verso de número 14 e 15, mais uma vez você vai perceber a ideia do dia do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor é amargo, diz o verso 14. Verso 15 diz, é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, escuridade, negrume, nuvens, densas trevas. Dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes e contra torres altas. O que está sendo dito aqui para a gente, irmãos? Algo muito diferente daquele corinho que a gente cantava antigamente, lembra? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor, ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Aí a gente falava, hey! Só quem é velho sabe disso, né? Pessoal lá de trás, denunciando aí a idade, né? Sabe uma coisa que eu fico feliz, Alexandre? Todo mundo me fala assim, você parece que tem 20 e poucos anos. Eu falo, glória a Deus, né? Que bom, que bom. As agruras da vida ainda estão me preservando, né? O Senhor está me preservando em meio às lutas, né? Porque eu cantava aí, adolescente, tocava no grupo de louvor, o dia do Senhor Rei. Quem não lembra não tem problema, tá?
É porque você é jovem ainda. Mas nunca se esqueça, amanhã velho será. O fato é, o dia do Senhor deveria vir, depois do dia do Senhor, deveria vir um outro brado. Não deveria vir o dia do Senhor rei. O dia do Senhor ai. Porque o dia do Senhor é um dia de dor, é um dia de punição, é um dia de justiça. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Sofonias nos ensina sobre o dia do Senhor duas realidades. Duas verdades sobre um só Deus. Deus é um só. E a gente às vezes fica imaginando assim, Deus agora vai agir com amor, Deus agora vai agir com justiça. Quando na verdade não tem esse tipo de coisa em Deus. Deus simultaneamente é amor e justiça. Deus, ele é justiça, ele manifesta a sua justiça. Como? Ele não tolera o pecado. Ele não tolera o pecado. Em segundo lugar, Deus zela por sua criação ao frear o avanço do mal. Você já parou para pensar nisso? Todos nós crentes, se você é crente, você sabe disso. O ser humano é pecador, não é? Pecador. Isso significa que o nosso caráter, ele é naturalmente, nós nascemos assim, inclinado contra Deus. Ninguém precisa ensinar um bebê a pecar, ele já nasce sabendo. Ninguém precisa ensinar o ser humano a criar uma perversidade nova. Nós usamos a criatividade que Deus nos deu, que deveria ser usada para coisas boas, nós usamos para criar cada dia mais métodos de praticar a maldade. Assim é o homem. Mas o nosso Deus é santo. Ele não tolera o mal. Ele não tolera o pecado. Ao mesmo tempo, esse Deus que não tolera o pecado, ele, no decorrer da história da redenção, ele continua agindo e zelando para frear o avanço do mal. Isso é muito interessante a gente pensar, porque na história do povo de Israel, isso é muito presente. Muito, muito mesmo. Quantas e quantas vezes nós vemos o Senhor usando nações ímpias, povos perversos, como instrumento de disciplina do povo dele. Não é verdade? O que é isso? Deus, ele não permite que o seu povo chegue num nível extremo de perversidade, então ele levanta um outro povo e fala, vai lá e disciplina eles. E aí eles vão. Aí os assírios vão e guerreiam contra o povo de Israel, para frear a maldade. Mas os assírios também são perversos. O que acontece com eles depois? Deus manda os babilônios e vão lá e destrói os assírios. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que às vezes é difícil a beça da gente entender esse negócio. Assírio, babilônico, depois vem grego, depois vem romano. É um negócio esquisito. No meio desse caminho sempre tem os egípcios ali também misturados. Eu não estou pedindo para que você tenha decorado toda a história do mundo antigo. Mas é importante que você preste atenção em um ou outro detalhe quando eu falo de história, porque senão quando você lê o texto dos profetas, você não entende. Os textos dos profetas estão muito arraigados na história do povo de Deus. Então, quando você lê no primeiro versículo, nos dias de Josias, filho de Amon, você tem que falar, opa, peraí, o que estava acontecendo? Como é que é? Quando Josias reinou? Onde lá no livro dos reis fala de Josias? Onde no livro das crônicas fala de Josias? E quando você faz esse exercício, você começa a entender os profetas. Tem crente que fala assim, eu leio os profetas, pastor, e eu não entendo nada. Entendo nada. E eu estou aqui tentando te dar algumas ferramentas para que você entenda. Precisa de um esforçozinho, claro, não é? Você vai em um texto, vai em outro, vai ter que folhear a Bíblia, vai gastar um tempo, mas é um tempo maravilhoso. Por quê? Porque os profetas têm mensagens preciosas da parte de Deus para a gente. Deus, ele vai conduzindo a história, irmãos. E na sua condução da história, Deus cuida da criação para que a maldade que está dentro do nosso coração, raça humana, não destrua toda a sua criação. De outro lado, Deus é amor.
Deus é amor, e essa é a parte que a gente mais gosta, e está certo, temos que gostar mesmo. Por quê? Porque Ele vem e resgata a cada um de nós do pecado. Nós estávamos afundados em nossas próprias misérias, nas nossas próprias transgressões, nos nossos delitos e pecados. Deus vai lá e nos resgata de lá. E isso é feito através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, encarna, se torna um de nós, vive vida perfeita, cumpre todas as promessas do Antigo Testamento, apresenta os sinais que deveria apresentar para que ele fosse identificado como o Messias prometido de Israel. E no final das contas, o que acontece? Ele sobe no trono de Davi? Não, ele sobe na cruz. Por quê? Porque o único homem perfeito, ele olhou para nós imperfeitos, encharcados na lama do pecado, e ele falou: a morte que vocês merecem, eu vou morrer, para que vocês vivam a vida que eu tenho e que eu lhes dou de graça. Deus providencia a redenção de todas as coisas. Deus providencia a redenção de todas as coisas. Não apenas Deus resgata o homem, como Deus, na obra da salvação de resgatar o homem, Ele redime toda a criação. Como que a Bíblia termina? Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Deus recria todas as coisas. E nessa nova criação o pecado não entra. Porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Não há necessidade de sol ou lua, porque a luz da Nova Jerusalém, ela vem de quem? De Deus e do seu Cordeiro, do seu Filho. Essa é a história de Deus. E nessa história de Deus a gente está dentro. A história que Deus conduz. Essa história jamais confina a Deus, mas a história que Ele rege. A história que Ele conduz, dia após dia, minuto após minuto. Nós estamos aqui dentro, desfrutando da justiça e do amor de Deus, simultaneamente. É claro, irmãos, que dentro dessas perspectivas a gente precisa entender que algumas das nossas afirmações comuns, elas são tanto quanto perigosas. É comum dizermos assim, falamos o seguinte: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Certo ou errado? Teve gente que ficou na dúvida aí. Deus odeia o pecado. Ele odeia tanto o pecado, que o pecador que não se arrepender, ele sofrerá sobre si a justa ira de Deus. Tem crente que acha que no inferno vai ser o diabo que vai ficar espetando os condenados eternamente. Pelo amor de Deus, crente, tira essa imagem da sua cabeça. O que é o inferno? O que é a punição eterna? É a aplicação da justiça de Deus. Contra quem? Contra quem? Contra o pecador. Portanto, o autor do pecado, este é o objeto, o alvo da justa ira de Deus. Ah, pastor, não tá legal essa conversa não. Hoje é culto de família, não vim aqui ouvir esse negócio não. Tá doido? Ora, mas se a gente não começa do começo, a gente não chega no final. Não é verdade? A gente precisa fazer o caminho, irmãos. E o caminho é claro, o caminho do Evangelho é claro. Por isso a gente precisa compreender que a graça, ela só é grande, porque o pecado também é. Mas onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. A realidade de que estamos sim debaixo da justa ira de Deus, ela é terrível e ela deveria nos deixar à beira do desespero. Não no desespero, porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, mas à beira do desespero, sim.
Eu não posso perder de vista que o Evangelho não começa comigo, o Evangelho começa com Deus. E Deus, ele é simultaneamente justo e amoroso. Ao mesmo tempo, Deus conduz a história para ser glorificado na sua justiça, a justiça que pune o mal, quanto Deus está conduzindo a história para ser glorificado pela sua misericórdia e pela sua graça. Queridos, nós vamos avançar. Assim que eu achar a caneta, está no bolso. Isso. Primeira pergunta. E a partir de agora, relacionando Sofonias 1 com a nossa família. Por que tão difícil? Depois desse panorama sobre a realidade de Judá nos livros de Sofonias, você percebeu que era difícil lá e é difícil aqui. É difícil na tua casa, é difícil na minha casa, é difícil em qualquer relacionamento humano, a vida é difícil. Por que é tão difícil? Por quê? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta perplexidade? Por que a gente passa por tanta coisa que a gente não entende? Leia comigo, por favor, versos 2 e 3 de Sofonias 1. Sofonias 1, 2 e 3. Os textos eu não vou projetar hoje, tá, irmãos? Para que você folheie a sua Bíblia. Tá certo? Para que você leia a sua Bíblia. Os textos eu não vou projetar porque é importante que você acompanhe o texto comigo. Tá certo? Vamos lá. Sofonias 1, 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei, os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Sofonias começa com o pé na porta, não é? Ele já começa com tudo. Vou exterminar tudo, diz o Senhor. Vou acabar com tudo, diz o Senhor. Que coisa terrível! Não tem como ser mais assustador do que isso. O que Sofonias está dizendo? Deus, na sua santidade, Ele está irado contra o pecado. Perceba que aqui o profeta ele usa a lógica inversa da criação. Encontramos aqui palavras que fazem com que a gente volte a Gênesis capítulo 2. No relato da criação do homem, nós lemos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Assim lemos no relato da criação do homem, Gênesis 2:7, foi o texto que eu acabei de ler. Nessa passagem, há na língua hebraica um jogo de palavras. Quando Moisés escreve homem, ele está usando a palavra Adam. Da onde vem o nosso Adão, né? Adão. Quando Moisés fala do pó da terra, essa palavrinha traduzida em português, terra, é Adamar. Percebe a semelhança? Adam, Adamar. Adam, Adamar. São da mesma raiz, são palavras próximas. E isso é proposital. Adam significa vermelho e Adamar significa terra, porque em muitos lugares a terra é vermelha, avermelhada, aquela terra marrom, sabe? Daí esse jogo de palavras. Como Deus criou o homem, como Deus criou eu e você, a coroa da criação, ponto alto da criação. Ele formou um boneco de Adamar, do pó da terra. Pó é outra palavra, tá? Em hebraico.
terra, só terra, Adamá. Foi essa matéria-prima que Deus utilizou para criar a raça humana. Deus soprou sobre aquele homem o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. A partir do momento que a ação de Deus entrou ali, agiu ali, a criação estava completa. E se a gente retorna para o capítulo 1 de Gênesis, nós veremos que após criar o homem, Deus afirma, o Senhor afirma que era tudo muito bom. Tudo muito bom, depois de criar o homem e a mulher. Afinal de contas, não é bom que o homem fique só. Por isso, depois de criar o homem, Deus criou a mulher. E tendo criado homem e mulher, Deus disse, é tudo muito bom. A obra estava completa, perfeita, linda. Mas o pecado do povo escolhido de Deus, do povo aliançado com Deus, nas palavras do profeta, fazem com que essa lógica maravilhosa da criação de Deus se inverta. Consumirei todas as coisas, palavra forte, consumirei sobre a face da terra. Consumirei quem? Os homens, Adão. E os animais. Que animais são esses? Perceba a linguagem do Gênesis aqui. Aves do céu, peixes do mar. Não parece com Gênesis 1? Por quê? Porque o pecado faz com que a ordem criada pela ação criadora de Deus seja desconstruída e transformada em desordem, em caos. Deus do caos criou a ordem. O pecado da ordem implanta o caos. E às vezes a gente olha para dentro da nossa casa e fala, isso aqui está um caos. Adivinha por quê? Por que é tão difícil? A pergunta que fizemos. É difícil, querido, porque o pecado está ali. Eu e Josi já tivemos a oportunidade de discipular alguns casais aqui com um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim. É o curso de noivos. Quando pecadores dizem sim. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, você casou com o homem da sua vida, com a mulher da sua vida, que é um baita de um pecador. Sabia disso? E dentro daquela casa só tem um pior do que ele, ou ela, que é você. Pegou? Ou não? Ah, pastor, não é isso não. É sim. O próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, ele afirmou, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal, maior. O apóstolo Paulo, pregador do evangelho, homem de Deus, missionário, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Por que ele diz isso? Não é porque ele é pior do que o Fernandinho Beiramar, do que Hitler, do que qualquer ruim aí que você imaginar. Não é por causa disso. É porque só ele vê os pecados que estão dentro do coração dele. A gente pode ver aquilo que transborda do coração das outras pessoas, o comportamento, a fala, as atitudes. Isso a gente pode ver. Aquilo que está dentro a gente não vê. A gente não sabe o que está dentro da outra pessoa. De modo que se a gente fosse sincero conosco mesmo, a gente olharia para dentro do nosso coração, onde está o nosso pecado, e falaria, realmente eu sou o pior dos pecadores. Porque aquilo que eu vejo no comportamento da minha esposa, naquilo que eu vejo no comportamento do meu marido, isso não se compara com a perversidade que está aqui dentro. E contra esse pecado Deus diz, consumirei todas as coisas. Sobre a face da terra, da Adamá. E aqui Sofonias propositadamente usa as palavras do Gênesis. Ele poderia usar outra palavra. A palavra no hebraico para terra muito mais comum é eretz.
Mas ele usa a palavra da criação do homem para deixar claro: há pecado no mundo, esse mundo é mau. E a maldade do mundo está dentro da nossa casa, irmãos. Está ali dentro da nossa casa. Por que há tanto mal ao nosso redor? Porque a humanidade escolheu o pecado. Por que tantas coisas terríveis tentam destruir nossa família? Por causa do pecado. Por isso, eu e você, não podemos nos esquecer de vigiar constantemente. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Quando você chega na sua casa e alguma circunstância ativa aquilo que já está lá dentro, faz com que você simplesmente manifeste aquilo que já está dentro do teu coração, e o conflito surge, o que você precisa lembrar é: eu estou em guerra. E o meu inimigo não é o meu marido. Eu não sou inimigo da minha esposa. Não há inimizade aqui entre os membros da minha família. A inimizade é contra o pecado, o mundo e o diabo. Esses são os nossos inimigos. A carne, o mundo e o diabo. O pecado encontra morada dentro do nosso coração. E a gente precisa cuidar do nosso coração. Para que a gente não ouça isso aqui da parte do Senhor. Para que a nossa vida não chegue ao ponto da desolação e do caos que o Senhor promete contra Judá por causa do seu pecado. Mais uma vez, que palavras duras: consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Não! Deus tomou a terra e do pó da terra fez o homem para que o homem desfrutasse de uma vida plena. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo e ele está dentro do nosso próprio coração, eu e você precisamos entender que estamos em guerra. Deus está em guerra contra o mal. Por isso as palavras são tão duras, irmão. Às vezes a gente fala: que Deus terrível esse do Antigo Testamento. Tem gente que fala isso. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, irmãos. Essa conversa é furada. O Deus do Antigo Testamento. Não tem Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo. É um Deus só. O Deus do Antigo e do Novo Testamento, que é o único Deus que existe, ele é justo. E ele está em guerra contra o mal. A pergunta é: nessa guerra de Deus contra o mal, você vai ficar do lado de Deus ou do lado do mal? Judá tinha escolhido o lado mal, e tendo escolhido o lado do mal, Judá estava ouvindo da parte do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai: vocês já eram. É isso que Deus está dizendo. Uma desolação que vocês jamais poderiam imaginar, é essa que virá sobre vocês. Nós devemos, irmãos, na guerra do pecado, nos ombrear com Deus, e não com o mundo, não com o diabo, não com a nossa própria carne, inclinações pecaminosas. Sem concessão alguma, nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Dentro dessa perspectiva, a gente pode retornar àquela frase: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Deus vai punir o pecador se ele não se arrepender, certo? Mas o que Deus faz enquanto isso? Convida o pecador ao arrependimento. De modo que quando tem um conflito na tua casa, você não pode achar que vai ser a tua gritaria, que vai ser o elevar a tua voz, que vai vencer o teu filho, o teu cônjuge. Não vai. Esquece isso. Não se resolve o pecado com mais pecado. Se resolve o pecado com amor. Como Deus está trabalhando na história desse universo para resolver o problema do pecado da humanidade?
Deus está manifestando o seu amor. E a maior e mais perfeita manifestação desse amor é a dádiva do Cristo, do Filho dado para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso é tão difícil, porque estamos em guerra. Devemos escolher o lado certo, devemos escolher o lado de Deus. Porque Deus, ao punir o pecado, ao trabalhar contra o pecado, Deus está promovendo a paz. Se você jamais experimentou isso na sua vida, é porque você jamais conheceu a Cristo. E se você jamais conheceu a Cristo, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que todo aquele que recebe a Cristo Jesus pela fé, é justificado. Não é mais considerado culpado diante de Deus. E não sendo mais considerado culpado diante de Deus, sendo considerado justo por Deus, pode desfrutar de um relacionamento pacífico com Deus. Essa palavra de destruição e de condenação não é para ninguém que está debaixo das asas de Cristo Jesus. Ninguém. Deus está reunindo para si um povo. E como a galinha abriga os seus filhotinhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas, debaixo das asas do Cristo, do seu Filho, Deus está reunindo o seu povo. E todo aquele que recebe a Cristo Jesus pela fé, desfruta dessa nova vida. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos avançar. Você está pensando aí na sua cadeira, aí no seu banco. O pastor Lucas só leu 2 versículos, misericórdia. Calma, calma. Segunda parte do texto, de fato é a parte mais longa, não vou ler tudo, vou ler apenas algumas partes. Ela vai do verso de número 4 até o verso de número 18. Final do capítulo 1. Sofonias 1, de 4 até 18. Veja que no verso 2 e 3, Deus já apresenta uma palavra de juízo contra todo mundo, contra toda a terra, não é assim? Agora olha o verso 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Antes, o foco estava em toda a terra, no pecado de toda a terra. Agora, o zoom é em uma família. Essa família tem nome e sobrenome. O sobrenome dessa família é Judá. Judá. Ah, mas espera aí, Judá não era o nome de um país? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor esse negócio aí. Olha. Dá para ver o mapa? Eu sei que a letra está pequena, não tem problema. O importante são as cores, eu vou orientar você aqui. O mapa da sua esquerda, primeiro mapa, ele é o mapa da divisão das tribos de Israel. Que negócio é esse de tribo de Israel, pastor? Então, é o seguinte, Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos se tornaram os patriarcas de 12 tribos de Israel. Ok? Com exceção de um, todos os demais tinham um território. Aí você fala, então deveria ter 11, né? Então não, por quê? Porque ao invés de ter tribo de José, tem a tribo de Efraim e Manassés, que são os 2 filhos de José. Então, se você não entendeu, porque eu expliquei muito rápido, depois você volta no YouTube e recapitula, tá bom? O importante aqui é o que está em verde no seu mapa esquerdo. O território maior, verde, ao sul, tá vendo ali? Tá? Só para você entender, essa faixa azul à esquerda é o mar Mediterrâneo, tá? Aquele lagozinho azul ali é o Mar Morto. Então você está vendo que aquela faixa que vai do mar Mediterrâneo até o Mar Morto, em verde, é o território da tribo de Judá. É o território da tribo de Judá. Tá bom?
Isso foi prometido por Deus lá atrás, lá no início, tá bom? No período da conquista, esse deveria ser o mapa da ocupação do povo de Deus na Terra Prometida. Foi? Não. Não foi. Por quê? Porque o povo não conseguiu, no período da conquista de Josué, no período dos juízes, ocupar todo esse território. O único momento em que todo esse território aí foi ocupado pelo povo de Deus foi no reinado de Salomão. Ok? Muito lá na frente. Muito bem. Aqui está o território de Judá, tá vendo? Olha só, tem nome, Judá, tem história, veio de Judá, Judá, último filho de Jacó, com Lia, a sua primeira esposa, o último filho de Lia. O território dele deveria ser aquela parte ali, tá bom? Muito bem. Ali, entre a parte verde e a parte amarelinha que tem ali em cima, que é o território de Benjamim, tem uma cidade que você já ouviu falar há 1 minuto atrás, quando a gente leu o versículo 4. Jerusalém. Jerusalém ficava exatamente entre o território de Benjamim e Judá e se tornou a capital do reino de Judá. Mapa da direita, está vendo a parte vermelha? É vermelho isso? Homem só consegue ver em 16 cores. É vermelho, né, Gustavo? Muito bem, obrigado. A parte vermelha, ao sul, é o reino de Judá. Você consegue perceber que o reino de Judá, ele é bem menor do que a tribo de Judá, lá no mapa da esquerda? Percebeu isso? Que tem a diferença de tamanho? Percebeu, né? Por quê? Porque entrou um pessoal ali naquela parte verde chamada Filisteu. Entendeu? Então a parte verde ali é a dos filisteus. E mais um pouquinho abaixo ali tem os edomitas, moabitas, está todo mundo ali ao redor. Tá bom? Parte amarela acima é o reino de Israel. Pastor, qual a diferença desses dois mapas? O primeiro mapa é um mapa da promessa de Deus feito nas origens do povo de Deus, no período dos patriarcas. No segundo mapa, nós temos a realidade durante o reino dividido. O reino dividido, ele durou entre o ano 931 a.C. e o ano 717 a.C., 200 e poucos anos. Esse reino dividido aconteceu por quê? Porque ali naquela parte de Judá, veio alguns homens importantes, que você lembra o nome deles. Davi. Quem já ouviu falar de Davi? Todo mundo, né? Salomão, terceiro rei de Israel. E depois de Salomão, veio um camaradinha que falou assim, eu não sei e tal, como é que eu vou reinar? Vou pedir conselho. Aí foi pedir conselho para os anciãos. Os anciãos falaram, alivia o povo, está muito pesada a carga sobre eles. Aí ele falou, não, peraí, eu vou conversar com a minha turma, a minha galera, o pessoal da juventude. Aí foi lá conversar com o pessoal novinho. Aí o pessoal novinho falou, não, você tem que apertar esse povo. Desce o chicote nas costas dele. Adivinha o que aconteceu? Roboão ouviu a galera dele e o povo se dividiu. Houve uma revolta. Roboão, filho de Salomão, reinou só naquela parte vermelha de baixo. E Jeroboão se tornou o rei daquela parte amarela de cima. O reino se dividiu. Mas veja que Judá continua importante. Por quê? Porque o reino do sul ganha o nome de Judá. Não é? O reino do sul, o nome é Judá. É importante. Nome, casa. Se a gente tinha casa. Ali a casa deles ali. Ó. A capital deles se chamava Jerusalém. Cidade que existe até hoje. Tem árvore genealógica. Está tudo na Bíblia. Está aí. Vindo lá de Abraão. Ó. Abraão era o vovozão. Abraão e Sara. Olha lá. Começa com Abraão e Sara. Opa. Não vai aqui o que eu tinha posto, mas tudo bem. Começa com Abraão e Sara. Passa por Judá lá embaixo.
filhos de Judá, estão ali na parte de baixo. E avança, muito na frente. Eu acho que também não vai aparecer a outra, não. O programa matou aqui a minha animação, não tem problema. Mas basicamente o que a gente tem é o seguinte. Eu ia só aumentar para você conseguir ler. Ali, esse último slide é a genealogia de Mateus capítulo 1. Mateus, Evangelho de Mateus. Começa com Abraão, passa por Judá e Tamar e termina com Jesus. Gente, a gente está falando da família de Jesus. A gente está falando que essa família problemática é a família de Jesus. Eu não estou falando que Jesus é problemático, de forma alguma, ele é perfeito. Estou falando que a família dele era muito problemática. Negócio engraçado aí nessa genealogia, você vai ver que tem na genealogia 5 mulheres. A primeira é Tamar, depois Raabe, Ruth e Batseba. Sabe por que elas estão aí? Para mostrar para a gente que não tem família perfeita. Porque Tamar era nora de Judá, ela se fantasiou de prostituta, se encontrou com ele para que ele cumprisse a obrigação dele de suscitar descendência a ela. Ele sabia o que tinha que fazer e não fez quando negou o seu filho mais novo a se casar com Tamar. Que história louca, né, gente? Então talvez você tenha vindo aqui pensando, meu Deus do céu, minha casa é uma loucura, uma confusão. Aí, ó, essa é a família de Jesus. Segunda, Raabe. Raabe era prostituta. Mas durante a invasão de Jericó, o que ela fez? Ela decidiu se unir ao povo de Deus, se submeter à fé do povo de Deus e ajudar aquele povo a conquistar a cidade. Está na genealogia de Jesus. Terceira, Ruth, gentia, mulher de fora do povo, que foi resgatada por Boaz. Quarta, Batseba. Quem é Batseba? Batseba foi aquela mulher lá que Davi no terraço olhou lá, olhou o que não devia olhar, fez o que não devia fazer, matou o seu amigo para tentar acobertar o seu pecado. No meio disso tudo está essa mulher, Batseba. Batseba é a mãe de Salomão. E a última mulher é Maria. A última mulher é Maria. A mais bendita entre as mulheres, abençoada, agraciada, que levou no seu ventre o fruto bendito, o próprio Deus encarnado. Maria. Mas que com certeza recebeu muitos olhares atravessados quando apareceu barriguda, hein? Não? O casamento ainda não tinha acontecido, ela estava prometida em casamento. E de repente ela aparece grávida. Grávida do Espírito Santo. Ela sabia, José sabia, nós sabemos porque temos a Bíblia, mas o pessoal que olhou em volta não sabia não. Essa é a família de Jesus. Ah, pastor, minha família não tem jeito. A sua não tem jeito. E a de Jesus? Tem ou não? Continua acompanhando comigo o texto, por favor. Olha o verso 7. Olha a palavra que Deus dá a Judá e a Jerusalém. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Essa é uma passagem que carece de uma explicação. Se você aí tem outras versões, talvez, em outras traduções está um pouco melhor. NVI, por exemplo, está um pouco melhor. O dia do Senhor está perto, é o que Deus está dizendo para Judá. O Senhor preparou o sacrifício. Sacrifício envolve morte. Alguém vai morrer. E santificou os seus convidados.
Peraí, como assim? Santificou os seus convidados, então vai ter um sacrifício, então talvez esse sacrifício seja um sacrifício em adoração a Deus. Então, para que essas pessoas ofereçam uma adoração a Deus, eles precisam se santificar? Não é isso que o texto está dizendo. Então, não interprete dessa maneira. O que o texto está dizendo é o seguinte: vai ter um sacrifício, o sacrifício vai ser a destruição de vocês, Judá. Vocês vão ser sacrificados. E aqueles que serão os instrumentos do seu sacrifício, estes serão santificados. Em que sentido? No sentido da purificação cerimonial. Eu vou usá-los para o meu sacrifício, diz o Senhor. Eu vou usar a Babilônia, eu vou usar a Síria, eu vou usar aqueles que vêm de fora para destruir vocês. Eles estão autorizados por mim. Esse é o dia do Senhor. Não vai sobrar ninguém. Verso 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, todos que trajam vestiduras estrangeiras. Então você acha que vai se identificar com o estrangeiro, que vai usar a roupa do egípcio, e acha que nessa aliança, nesse tipo de assimilação cultural, você vai ter a salvação? Não vai ter, não. Nesse dia de sacrifício, vocês serão castigados. E veja que a ideia do castigo está presente no 9. Castigarei também todo aquele que sobe no pedestal dos ídolos. A idolatria. Toda essa realidade que é apresentada aqui nesse trecho até o verso 18, é um alerta contra os pecados do povo. Contra os pecados da família Judá. Agora, quais são os pecados da família Soares? Né? Meu último nome, Soares. Josi Soares, Guilherme Soares. Qual é os nossos pecados? Quais são os nossos pecados? Há alguns que são comuns aos pecados de Judá. Olha só o verso 10. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã, e aqui é uma referência aos mercadores, está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. O povo de Canaã aqui é uma referência àqueles que iam à Fenícia para comprar e vender. Sabe o que acontece? Às vezes a gente confia mais na força do nosso trabalho, na força do nosso dinheiro, na força dos nossos negócios. Tem pai, tem mãe que está tão preocupado em enriquecer, está tão preocupado em construir patrimônio, que deixa os seus filhos sem Deus, que terceiriza a criação dos seus filhos ao celular. Fica aí, eu tenho que trabalhar. Fica aí, eu tenho que ganhar dinheiro. Fica aí, eu tenho que comprar um segundo carro. Fica aí, agora é a casa de praia. Fica aí, agora é não sei o que lá. E a gente vai inventando mais um monte de outras coisas. Porque quando a nossa confiança não está no Senhor, a gente passa a confiar nessas coisas. No trabalho, no comércio, no dinheiro. O que é isso? São os problemas da nossa família em 2022, são os problemas da família de Judá, em 600 e tanto antes de Cristo. Você percebe isso? Veja o pecado da incredulidade, verso 12. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados a bordo do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. O que é esse pessoal aqui? Povo de Deus, hein? Esse pessoal é o seguinte, enquanto se embebedavam, eles diziam, essa história é de Deus, isso aí não tem nada a ver, isso aí é para o templo, isso é para o sacerdote, isso é para o levita, isso é para o profeta, isso não tem nada a ver comigo. Deus não resolve meu problema, Deus não paga minhas contas. No máximo eu apareço lá de vez em quando no templo e mato lá um sacrifício.
Afinal de contas, todo judaíta tem que bater esse ponto. Então vou lá e bato o meu ponto. Aí tem crente que vem chorar depois, pastor, meu Deus do céu, meus filhos estão todos perdidos. Adivinha por quê? Porque o futebol do domingo era mais importante do que a igreja. Porque qualquer tipo de passeio, não estou falando que a gente não deva jogar futebol, não deva passear, irmãos, por favor, entenda. Eu só simplesmente estou avaliando a questão das prioridades. Quando qualquer passeiozinho é mais importante do que o serviço de Deus. Quando a gente faz isso, a gente não entende. Meu filho desviou. Queridos, nós precisamos compreender que as mesmas inclinações pecaminosas que estavam nos judaítas do século VII a.C. estão no nosso coração também. Mas o que a gente aprende nisso tudo? A gente aprende que essa é a família de Jesus. A gente aprende que a graça de Deus, ela entra em qualquer lar. Ela transforma qualquer família. Então o negócio pode estar muito fora do caminho de Deus. Muito. Talvez você volte para casa agora com esse pensamento. Eu não sei o que fazer. O que eu quero que você compreenda nessa noite é: a família de Jesus é uma família com muitos pecados, com muitas falhas, com muitos erros. Mas da mesma forma como Jesus salva o nome de Judá, Ele também quer salvar o teu nome, o teu sobrenome, teu lar, tua árvore genealógica, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Ah, pastor, mas eu estou numa cadeia de maldição. Primeiro que não existe maldição hereditária, tá, irmão? Em nome de Jesus. Não existe. Segundo que, se você receber um mau hábito, um mau caminho, um mau ensino, se você sofreu violência, abuso, maus tratos, você não precisa dar continuidade a isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se agarra na graça de Deus. Se agarra no Cristo, o leão da tribo de Judá. E daí adiante, daqui para frente, a tua família pode viver novos dias, uma nova realidade. Eu quero terminar, porque a Bíblia nunca nos dá um texto pesado como esse, sem nos apontar o caminho da graça. Nunca, 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 nunca. Deus nunca nos deixa sem a sua graça. Leia comigo, por favor, capítulo 2, versos 1 a 3. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Está falando do povo de Deus. Deus está falando do seu povo. Que pesado, né? Mas qual é o chamamento? Para, avalia, repensa a vida. Só um Deus de graça fala isso. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Agora o verso 3 eu gostaria que a gente lesse junto, por favor. Assim que o slide passar. O pessoal de casa deve ver isso aqui, deve achar muito engraçado, né? Você que está vendo a internet é porque o slide não passa. Não está passando mesmo. Isso, passou. Glória a Deus. Verso 3, eu quero que a gente leia juntos. Podemos ler juntos? Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. A salvação começa com quebrantamento.
Sabe onde está a graça de Deus manifesta para mim e para a tua família? No quebrantamento. No dizer sinceramente para Deus assim: Deus, eu não posso, eu não consigo, então eu atendo ao chamado do teu profeta: busquem o Senhor. Não confiarei mais nas minhas capacidades, nas minhas posses, nos meus talentos. Serei como os humildes da terra. Eu quero fazer o que o Senhor ordena. Eu quero me submeter à tua vontade. Quero viver em humildade, não em orgulho. Porque a ira do Senhor não é para mim. Porque a ira que era minha, Cristo Jesus já recebeu na cruz do Calvário. Deus, por favor, atende a minha oração. Recebe o meu coração como sacrifício no teu altar. Recebe e toma a minha vida na tua obra, no teu serviço, sempre pronto e em sinceridade. Senhor, minha vida é tua, na vida e na morte. Não importa se esse mundo vai me afligir mais e mais, não importa. Se eu estou contigo, eu estou seguro. Se a tua ira vier sobre essa terra e as ondas me levarem, ceifarem minha vida, eu sei exatamente onde eu estarei na tua presença. Essa é a graça de Deus. Aquele que tem consciência dessa graça, e meu irmão, minha irmã, como é difícil ter plena consciência dessa graça. A gente fala dela, a gente prega, a gente tem aí papel para assinar, eu assino embaixo. A graça de Deus é tudo na minha vida. É tão fácil assinar papel. Difícil é viver de modo coerente com essa graça. Como é difícil. Como é difícil. Mas aquele que vive de acordo com a graça de Deus, experimenta a alegria de Deus. Nós vamos terminar lendo um trecho, que não é dessa parte de Sofonias, é lá do final. Sofonias 3:17. Pode passar o último slide, por favor. Pode, isso, muito bem. O que esse texto nos diz é que a dor pode ser grande, que a tua família pode precisar de muitos reparos, muitas cirurgias, muitos tratamentos da parte de Deus. Esse tratamento vai doer, mas a alegria do Senhor vai estar com você te sustentando cada momento. Vamos ler todos juntos? Sofonias 3:17. E se você quiser aprender mais sobre a restauração graciosa de Deus, venha domingo à noite. Esse será o texto de domingo à noite. Vamos ler? O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Aquele mesmo Deus que começa o livro de Sofonias dizendo: eu vou destruir, eu vou ceifar, eu vou aniquilar. Ele está dizendo sobre a mesma Judá: eu vou me regozijar em você. Eu vou me regozijar em você, com brados de alegria. E porque o Senhor canta com alegria sobre o seu povo, porque redimiu o seu povo, Ele nos chama a cantar também. Muitas vezes a gente precisa semear com lágrimas, sabe, irmãos? E a vida do crente é isso mesmo, é semear com lágrimas. Mas o Senhor promete que todo aquele que com lágrimas ceifar, que plantar a sua semente, que for fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, vai voltar com os feixes que foram colhidos. Não por causa da nossa fidelidade, mas porque nosso Deus é poderoso para salvar. E Ele compartilha conosco dos seus cantos, dos seus brados de alegria. Podemos ser alegres, porque somos filhos de um Deus que é justo, mas que também é alegremente amoroso.
e Ele nos dá do seu amor, e no seu evangelho Ele nos dá de si mesmo. A gente poderia traçar um monte de fórmula mágica para resolver o problema da nossa família. Não tem fórmula mágica não, meu irmão. Tem Jesus. Jesus. Crer em Jesus e viver de modo digno da nossa vocação. Saber todos os dias que o nosso Deus é poderoso para salvar. Ele está na nossa casa e Ele vai se alegrar da minha família. Você crê nisso?